Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o podcast do Grupo JM, da JM Consultoria, da Guide. Eu estou aqui com o André. Tudo bem, André? Excelente. Bom dia, boa tarde. É muito gratificante estar com todo mundo aqui nessa nova temporada. Vamos para mais um episódio para a gente aprender mais? Agora. Bom, então o nosso convidado de hoje, um cara muito especial, um cara que já é podcaster, inclusive, Vai né? dar uma aula pra gente aqui. Estamos aqui com o Thiago Seber, da Seber Moraes Arquitetura. E aí, Thiago, beleza? Beleza, que legal. Obrigado pelo convite aí. Que honra estar com vocês aqui nesse novo formato, gravando podcast. Aí, o Thiago eu já queria trazer ele faz tempo, mas o passe dele é difícil, né? Mas fiquei negociando. A hora dele é cara. Depois eu vou ter que fazer o Pix, mas tudo bem, vai valer a pena. É muito aprendizado. Quem dera, quem dera. Ô, Thiago, a ideia do podcast Impulsiona e Transforma, a gente já está com alguns episódios, a gente quer ouvir histórias de empreendedorismo, né? E histórias de pessoas que a gente se relaciona, que são próximos da gente. E todo mundo tem uma história boa para contar de como abriu empresa, como foi conduzindo as coisas, dificuldades, desafios. Então a gente quer ouvir um pouco da Seber Moraes Arquitetura, que eu sei que é uma empresa de sucesso, a gente vai falar sobre isso. Conta pra gente como tudo começou. Eu sei que você é formado em arquitetura, né? Mas você hoje é empresário, né? Além do arquiteto, né? Conta como tudo começou aí de abrir a empresa. Legal. Parabéns pela iniciativa. Acho que o podcast é um instrumento ímpar aí para fazer a mensagem chegar. Então, acho que muito interessante a JM, né, através de vocês com esse princípio. Muito legal. Bom, falar da Seber Moraes para mim é satisfatório demais, é motivo de orgulho, porque é um sonho que a gente foi concretizando com muito suor, como todas as histórias têm. Obviamente, parte do processo é vencer alguns desafios e com a gente não foi diferente. Eu costumo dizer que eu sou um cara muito abençoado, falar em primeira pessoa aqui, já que eu estou como porta-voz da empresa, porque a minha família toda é da construção civil há pelo menos 5 gerações. Né? São 130 anos de história de família associada à construção civil. Olha. Todos os meus tios, a geração da minha mãe, no caso, o meu avô, enfim, todo mundo que eu tive contato dessa história familiar, eu aprendi alguma coisa, algum pitaco, sabe? Você já deve ter morado ou trabalhado em algum edifício, construção da família do Seber aí. Com certeza, com certeza. Na realidade, a família Seber, ela não tem essa história com construção, é a família materna, então não tem no meu nome. Família de mãe. Okay. Exatamente, é a família de mãe. Uhum. Mas, enfim, é uma história muito rica. Meu avô foi um dos grandes mentores da minha vida. Eu tenho um tio que é arquiteto, com quem eu trabalhei por 10 anos antes de fundar a Seber Moraes, junto com o Manu. E que também foi, um cara ímpar, assim, que definitivamente moldou meu caráter. Foi um pai que eu tive no caminho. Te influenciou para escolher a arquitetura como carreira? Eu acho que a arquitetura, eu costumo dizer, até nas redes sociais, já disse isso no meu podcast, que a arquitetura me escolheu antes de eu escolhê-la, porque acho que desde o ventre eu já tinha contato com isso. Que legal. É fato, assim, eu crescia em minha infância de fotos, registros em obra, desenhava casas à mão, eu nunca desenhei anime. Sabe aquela coisa de desenhos infantis? O meu hobby era desenhar casas, porque a minha família estava o tempo todo falando de construção, né? De casas e tal. Então, foi muito fácil ir para o caminho da arquitetura. Tanto que eu sou formado, eu fiz colégio técnico, eu sou de ensino médio, né? Eu sou técnico em edificações, antes ainda da arquitetura, porque eu sempre desenhei esse caminho, esse trajeto, sabe? Nunca teve plano B. Eu vou ser arquiteto e, enfim. Eu comecei aos 13 anos com o escritório de arquitetura já. Olha que legal. Claro que recepcionista no começo, aquela coisa, como todo mundo, é óbvio. Mas da família ou não? Da família. Escritório da família. Na realidade, para ser sincero, eu trabalhei 1 ano num outro escritório, a pedido do meu tio, ele falou, cara, amadurece ali um aninho e vem para cá. Então, eu trabalhei no escritório de um engenheiro que fazia projetos complementares para meu tio na época. Era um engenheiro que fazia hidráulica e elétrica, projetos de engenharia. Foi muito legal também. Esse engenheiro era meu professor no ensino médio. Então, assim, tudo isso culminou. Eu já era um aluno de destaque lá naquela época, tinha boas notas, tal. Ele me puxou, ele já tinha essa amizade, enfim. Então, eu comecei muito cedo nesse nicho. Quando eu fundei a Seber Moraes Arquitetura, eu estava com 21 anos, mais ou menos. Eu já tinha ali 7, 8 anos de escritório. Aos 18, eu já gerenciava uma equipe de 14 pessoas, mais ou menos, no escritório do meu tio e tal. Então, o escritório do tio já tinha uma dimensão grande, né? Já tinha uma estrutura boa, né? A gente construiu juntos, assim, foi muito legal, porque eu participei dessa jornada. Quando eu entrei lá em 2002 com ele, éramos só eu e ele, basicamente. A gente tinha uma terceira pessoa que fazia serviços externos, despachante, assim e tal. Pessoa muito importante, diga-se de passagem, mas enfim.
Éramos só em 2 dentro do escritório. E é muito legal ele falar, eu sempre me identifiquei com a arquitetura. A gente gravou o último episódio com o pessoal da W Facioli, né? Sim. E o Walter contou que o curso de segurança do trabalho era o que tinha lá disponível. Aí ele foi fazer. Hoje o cara é uma referência nacional de segurança do trabalho, o concurso que ele foi lá porque é o que tinha que fazer. Isso mostra que não tem um caminho único para trilhar. A pessoa acha que ela tem que ouvir o Thiago e achar, nossa, mas eu não tenho essa vocação desde criança. Mas não, foi o caminho que ele trilhou. Tem outros caminhos que você vai encontrar depois, vai achar sua área, vai achar uma área que depois não se identifica, vai trocar de área, né? Exatamente. E você não, tinha essa vocação desde o início por causa da família também, né? Com certeza, é inspiração. É natural, né? 5 gerações, né, pô? Cara, 130 anos de registro. Eu nem sabia isso, eu descobri há pouco tempo, André, inclusive. Eu fiz um post de um churrasco em casa, olha que história engraçada, né? Um domingo, churrasco, reunião de família, dessa família materna. E eu fiz uma brincadeira lá, aqui tem 200, se somar, tem 200 anos de história de construção. E aí uma tia, daquela tia-avó, assim, me chamou e falou, mas você sabia que é real? Tem mesmo. Não. Eu falei, fala mais. Ela, não, é porque tem relatos de que o seu tataravô, quando chegou da Itália, já chegou trabalhando como operário na construção civil. E aí vieram, todas as gerações, até teu avô que já subiu de patamar. Meu avô foi desenhista na Prefeitura de Campinas, trabalhou na INDEC, que é o Departamento de Trânsito de Campinas, enfim. Mas a primeira geração a se graduar foi a geração da minha mãe ali, que já tem arquitetos, engenheiros, enfim. Então a família toda vocaciona para isso. A Manu, que dá nome ao escritório junto comigo, né? A gente tem 14 anos de história, a gente fez agora em fevereiro. Ela já não vem de uma família aqui da construção, ela já teve inspiração por outras profissionais aqui da cidade, aqui de Americana, que ela conheceu, que conviveu e que a inspiraram. E vocês se conheceram na faculdade, né, de arquitetura? Isso. A Sebre Moraes, na realidade, começou com esse entrosamento que eu e a Manu desenvolvemos na faculdade, né? Que legal. Desde muito cedo a gente detectou que a gente tinha skills complementares, assim. A gente fez um episódio, né, com o Matheus e com o Guilherme da Santo Concreto. Santo Concreto. E uma história semelhante. Os dois se conheceram na faculdade, não foi na arquitetura, foi de engenharia, né? Legal. E também identificaram que além de se gostar, eles tinham habilidades complementares, né? Foi o que aconteceu com vocês, é isso? Foi. A gente começou fazendo um trabalho de faculdade juntos, na verdade, né? Aquela coisa de permitir que essa complementaridade de perfil culminasse com um bom resultado ali no ambiente acadêmico. E aí isso foi se estendendo, a gente acabou tendo um relacionamento pessoal, inclusive. Nós chegamos na época, né, morar juntos, aquela coisa meio de casamento e tal. E nessa época você estava trabalhando com o teu tio ainda? Trabalhava com meu tio. Que é basicamente a minha história, eu costumo dizer, se divide entre o escritório da minha família, liderado pelo meu tio, e a Sebre Moraes. E por que abrir a Sebre Moraes? Por que não ficar lá com o tio? Como é que foi essa virada? Não, eu vou criar junto com ela aqui, vamos criar um negócio nosso. Eu sou um cara, Rafael, e aí eu acho que é muito em primeira pessoa. Mesmo hoje em dia na Sebre Moraes, eu sinto isso até com a JM, né? Uma empresa que consultora a gente lá. Eu pego muito no pé dos consultores, etc. Porque eu sou um cara motivado pelo desafio, assim, o tempo todo. E por alguns motivos, pela soma de vários fatores, eu tenho instinto de liderança por natureza. Isso é muito claro. Qualquer ambiente que eu entre, é como se instintivamente eu tendesse a assumir algum nível maior de responsabilidade. E no escritório do meu tio, eu já liderava a empresa, junto com ele, a gente fez o escritório crescer. Eu falo disso, me apossando mesmo de ter sido tomador de decisão por muito tempo lá. Mas o fato é que, cara, eu percebi que ali, embora eu estivesse numa zona de conforto, eu não era o decisor final. Eu sempre esbarrava em algo que uma crença limitava o desenvolvimento da empresa. Nem era crença pessoal, mas alguma crença corporativa limitava a gente a dar o próximo passo. E eu sabia que tinha influência familiar e tal. Tive inúmeras conversas com meu tio naquela época. Ele era o decisor. Ele é o cara que me construiu a empresa, então era ele que tinha que estar no front. Mas eu também não tinha habilidade de comunicação, eu era um cara mais eloquente. Ele também já estava numa fase meio... Assim, ele é um cara meio low profile, sabe? E ele já estava numa fase de tirar um pouco o pé. Está desacelerando. Então, eu acho que a energia não culminou. Embora eu o ame, eu sei que ele me ama, a gente mantém excelente relacionamento, mas eu acho que a gente, em algum momento, entrou num descompasso ali. Eu estava em aceleração, ele estava em desaceleração. Sim. E eu era sempre muito questionador. Embora isso nunca fora me dito, eu tenho a percepção de que eu causei mal-estar por instigar mudança o tempo todo, né? Porque as mudanças nem sempre elas são, sei lá,
Inquietude, né? Fáceis, exato. Essa inquietude da nossa geração. E a gente vê nas empresas que a gente visita, que a gente conversou, às vezes esses descompassos, principalmente em projeto de sucessão, né? Que não era o caso, era de tio, mas que um está desacelerando e o outro quer trazer outra velocidade, né? Isso conflita porque tanto a pessoa acelerar não está errada, quanto a pessoa que quer sossegar também não está errada, está em outra fase de vida, né? Exato. Então, ou alguém cede e aí constrói junto, ou faz outro caminho que nem você fez. E é muito bom ouvir isso daqui, porque também a gente mostra mais um exemplo que não existe uma trilha única de sucesso, porque a gente falou com o Walter e com o Thiago da W Facioli no último episódio, e o Thiago veio e somou e construiu. Você fez uma outra opção, que não é errado, melhor ou pior, é só outra opção. Eu quero montar com a minha cara, com o meu negócio, até porque seu perfil de liderança se impunha nesse sentido, né? Exato. E foi o que você fez, né? Exato. E aí, mas, cara, o que me deu coragem para fazer isso foi a presença da Manu na época, porque eu percebia que sozinho ia ser um desafio gigantesco. Você falou de perfil complementar. O que a Manu traz que é diferente do teu perfil que complementa? Eu sou mais enérgico, né? Mais decisivo até, e acredito que eu faça boa gestão de risco, assim, eu consigo arriscar com mais facilidade. Em contrapartida, a Manu é mais serena, ela é mais sensata, mais sensível, perfeccionista, então ela é a pessoa da entrega, assim, literalmente, né? E esses perfis complementares combinaram hoje até com o amadurecimento da Sebre Moraes, agora já são 14 anos de história, um nível de organização empresarial que para o nosso nicho já nos difere. Então, hoje a gente tem clareza de papéis, cada um no teu quadrado ali. E confortável com isso, né? Super. Porque pode ter perfil diferente, mas que só dá faísca e briga o tempo todo. Agora, um perfil diferente, mas que se complementa e, claro, pode até ter discussão, é bom ter discussão, mas que se respeita um ao outro e constrói algo junto, cara, talvez a solução é no meio termo, né? Exato. Essa é a melhor parceria como sociedade, né? E Thiago, quando que vocês entenderam que vocês tinham esse perfil comportamental complementar? Foi na faculdade mesmo que vocês já entenderam isso e você já entendeu que você era mais enérgico, ela era mais serena? Total, cara, era muito bizarro até, a gente tinha grupos, assim, trabalhos de arquitetura são trabalhos extensos, né? A gente não tinha muito prova, sabe? São trabalhos longos, você tem 2 meses para montar um projeto, por exemplo. Eu era o cara que fazia, como posso dizer ali, toda interpretação e diagnóstico do trabalho e eu financiava o trabalho, a maioria das vezes, assim, eu era o financiador, então eu, adquiria. É um curso muito caro, né? Bem dispendioso. E eu já trabalhava, já gerenciava equipe, eu já estava estabilizado de alguma forma ali no meu desenvolvimento de carreira. Então eu era financiador e fazia diagnóstico. Cara, a Manu passava, a gente tinha grupo, 4, 5, 6 pessoas, passava muitas vezes na casa dela, aqui em Americana, fins de semana inteiros desenvolvendo o trabalho. Eu ia, interpretava o que era para ser feito e o pessoal trabalhava, sabe, o tempo todo. Eu ia cozinhar, sei lá, ia fazer outras atividades. E o pessoal debruçado no trabalho. Mas é muito legal entrar nesse tópico, porque quantas pessoas aí fora a gente não conhece de sociedade que fala assim, nossa, mas ele pensa muito diferente de mim. Meu Deus, eu preciso achar alguém que pensa igual a eu, porque pensa muito diferente. E, na verdade, tem que pensar diferente. Né? Desde que você entenda que cada um é responsável, cada um tem as suas responsabilidades e consegue chegar. Né? E aí você convidou ela para abrir um escritório. Como é que foi esse início aí da empresa? Ali, na realidade, as coisas foram acontecendo meio que organicamente, como a gente tinha um relacionamento pessoal também, passava muito tempo juntos, trocava muita ideia, possibilidades, ela ouvia minhas queixas, minhas dores, meus sonhos e eu os dela. A gente começou, literalmente, no quarto da casa dela, na época, assim, a tentar desenhar alguma coisa do que seria um esboço de uma empresa, né? Eu falei, bom, se for para eu começar um negócio um dia, seria com algumas diferenças do que eu tinha tido de experiência, das crenças que eu acreditava, né? Hoje, graças a Deus, 14 anos depois, eu percebo que, eu tinha razão na maior parte das coisas que eu pensava, porque eu consegui escalar a minha empresa em 14 anos. O escritório do meu tio deve ter uns 30 e poucos anos de história, o dobro, basicamente, de história aí. E... eu tornei a minha empresa maior até, sabe? Em números e tal, enfim. E eu tenho orgulho disso, é uma base comparativa, porque eu não deprecio a história de jeito nenhum, pelo contrário, o que ele construiu é incrível, eu louvo. Mas o fato é, assim, deu muito certo, vem dando muito certo. Então, acredito que aquilo que eu enxergava fez sentido. Mas a gente começou os dois,
jovens sonhadores, ainda na faculdade. Pegava projetos espaços, assim, umas coisas meio... Entendi. Bem espaçadas. Não tinha escritório, não tinha onde atender. A gente fazia alguns atendimentos no El Come, que é um espaço aqui parecido com um shopping center, um mall, para quem não conhece, aqui americano. É um mall comercial, tem um café lá. A gente sentava na mesinha do café e fazia alguns rápidos atendimentos. Por 2 anos, mais ou menos, eu fiquei trabalhando com meu tio e assessorando esses projetos que a gente tinha, que eram muito específicos. Tal. A Manu também tinha um outro emprego, então, nada a ver com arquitetura, assim, ela estava em outra área de secretariado, assim. Enfim, e área mais administrativa. E a gente foi devagarzinho, montando. Aí eu tive um grande acordo com meu tio de um projeto que a gente fez juntos na época. Tal. Entrou uma grana ali um pouquinho melhor para aquela época. E a gente tomou coragem de abrir a primeira salinha aqui no centro de Americana. Foi um espaço de 40 metros quadrados. A gente montou com o que o dinheiro dava assim, para fazer. E já tinha trazido gente, colaborador? Ainda não? Não. Mas a hora que a gente falou de abrir o primeiro espaço, a irmã da Manu, a Elisandra, já quis vir. Ela estava começando a cursar design de interiores. Assim, tal. Ela falou, não, eu vou, vamos começar juntos. Mas, cara, foi sem pausa, assim. Meses depois já tinha uma pessoa, poucos meses a segunda, a terceira. E como foi assim. esse negócio? Porque a gente é muito procurado por arquitetos e tudo, que parece que eu vejo sempre a mesma dificuldade, que é montar equipe. Parece que ele não deixa de ser profissional liberal. Ele não abre a empresa, ele continua sempre sendo profissional liberal. E aí o gargalo de crescimento da empresa é o tempo dele, né? Eu brinco que é igual o meu barbeiro. O meu barbeiro é excelente. Ele já está com a agenda lotada. Ele não tem muito o que fazer. Outros horários ele não tem como atender. Aumentar o preço ele já aumentou. Então, para ele aumentar o faturamento, ele não tem como, porque ele não consegue botar outro barbeiro lá. Eu falo, você não tem uma empresa, você é um profissional liberal. E isso acontece com muito na tua área, o Thiago. Eu vejo que você é um cara que fugiu dessa regra. A gente tem a Ju, minha irmã, que divide escritório, também fugiu dessa regra. Como é que foi para você e para Manu conseguir sair dessa prisão aí em cima de vocês? Cara, eu acho que até quando o André fez o comentário de que as diferenças, quando se tem respeito, somam e tal... Tudo passa por inteligência emocional. Não tem outro caminho, assim. Para mim, o segredo de qualquer profissional, de qualquer técnico se tornar empresário é o quanto ele se prepara emocionalmente para esse papel, que passa a ser um papel de ser exemplo, de liderar. Liderar não tem outra palavra que defina a liderança que não seja exemplo. E aí, dentro dessa linha de raciocínio, como foi estourar essa bolha da arquitetura, né? Eu digo, inclusive, nos meus atendimentos, Rafa, que eu não sou arquiteto há alguns anos já. Você já me falou isso. Eu não atuo diretamente como arquiteto. Embora eu lidere uma equipe de arquitetura diretamente, o fato é que a minha atividade rotineira é tomar decisão, gestão, análise né? de risco. É gestão. É empresariar. Então, eu passo a maior parte do tempo... Eu precisei desenvolver isso. Eu precisei, em um momento da minha carreira ali, estudar sobre gente, sabe? Sobre pessoas. Entender sobre processos. O que eu gostaria que o meu produto equalizar um pouco o padrão de entrega com o ticket passível ali de ser cobrado, a tarifação, a precificação. Enfim, eu precisei olhar estrategicamente para o negócio, né? Então, para você olhar estrategicamente para o negócio, a dica que eu daria para qualquer empresário é se afastar dele, é olhar de fora, né? Tem um psicólogo amigo meu, um mentor meu de vida, ele costuma dizer, né? A Coca-Cola, o líquido Coca-Cola, não saberia se definir porque ela não consegue ler o rótulo. Toda vez que você está preso dentro da sua garrafinha, é difícil você dizer quais componentes você é composto, porque você não para olhar de fora da garrafa. O rótulo nunca está escrito para quem está dentro. Ele está escrito para quem está fora. Sim. Então, a impressão que o mercado tem sobre você e tua empresa é o que dizem o que é você ou o que é tua empresa. Perfeito. Né? E a hora que eu entendi isso alguns anos atrás, eu parei, pulei fora da minha empresa. É uma virada de chave que não é muito comum. Você falar, não, eu vou fazer uma transição entre arquiteto para gestor. Exato. Olha, eu vou falar para você que 90% dos arquitetos não fazem isso, não conseguem. Eu acho que esse é o ponto, não tem essa percepção. Ele quer, mas ele não consegue, né? Não consegue. Não consegue. Porque o arquiteto, a essência do que move alguém na linha da arquitetura, na direção da arquitetura, é a arte. É a parte artística. É um trabalho né? artístico. É a paixão pelo negócio. É a paixão pelo negócio. Então, o arquiteto, normalmente, ele é um artista. Ele é um cara que quer ele tem uma traço. assinatura dele na entrega, né? Isso, exatamente. E talvez uma assinatura pessoal e não muito do escritório, que deveria ser do escritório, mas acaba sendo pessoal, né?
a influência, né? O toque, a mão, o estado emocional do cara. O relacionamento com o cliente também. O cliente, ele personaliza, né? Ah, não, mas aqui é um escritório. Mas ele personaliza no Thiago, ou na Juliana, na pessoa que está na Manu. Então, fazer essa virada até na cabeça do cliente, que é um desafio de comunicação também, é difícil, né? Demais, demais. Por isso que eu acho que, para mim, o segredo de um bom arquiteto nem é exatamente o projeto que ele é capaz de fazer, mas é o quanto ele entende de gente para interpretar o desejo e o anseio do cliente e aí sim transformar aquilo num projeto. Então, na verdade, é a capacidade, é o feeling mesmo, sabe? Que é a capacidade de absorção e aí a quantidade de repertório que ele tem para transformar aquilo num projeto de arquitetura, né? Porque não necessariamente grandes arquitetos se tornam grandes empresários, que é o que você trouxe. Sim. E para mim esse é o gap, assim, ele não consegue perceber em que momento ele precisa se desprender dessa operação que é a aplicação da arquitetura para gerenciar um time dele. E você é um cara que eu sei que você investe bastante em educação, em desenvolvimento para o seu time e para você pessoalmente. Você acha que isso ajudou nesse processo de transição de arquiteto para gestor? Dúvida. Na verdade, é isso que me transformou num gestor, né, efetivamente. Eu vou ser sincero, não foi um processo simples, ele foi complexo. Ele não foi difícil por um único motivo, no meu caso, tá, gente? Porque eu me identifiquei muito com a gestão, muito. Tanto que hoje eu já piso em outros negócios, assim, eu já vendo o meu conhecimento de outras formas, inclusive. Sim. Mas o fato é, eu me identifiquei no papel de gestor. Então, o processo não ficou difícil, ele ficou complexo. Complexo por 2 motivos. Primeiro, eu também sofri para me desapegar da produção. A última coisa que eu larguei na operação foi a criação de projetos. Até hoje eu pitaco na criação de projetos. Então, até hoje não sai um único projeto do meu escritório sem que eu anue com o projeto. Sabe? E talvez um dia eu não consiga mais fazer isso e ainda é um desprendimento gradual, porque eu amo aquilo. Você ainda está em processo, né? Sim. E a segunda coisa é porque eu tive resistência dentro da própria empresa. Essa é a parte a parte mais difícil do processo, menos fácil. Eu fui um cara que dentro do meu projeto empresarial, hoje nós somos lá em quase 30 pessoas, no escritório de arquitetura, isso é significativo. Aqui para a nossa região já é um escritório de porte médio para grande. Houve muita resistência interna, tanto no meu nível de sociedade, quanto no nível de gerência, enfim, na cadeia inteira. Eu fui rompendo bolhas, porque é como se eu trabalhasse menos na cabeça deles por estar envolvido diretamente na gestão. E por muito tempo eu fui acusado por isso. Como se trabalho fosse medido por horas ou pelo suor do corpo. Exato. E não pelo aquilo que você agrega de valor. A gente enfrenta muito isso com alguns clientes nossos da consultoria, né? Tem empresário, né? Que ele quer terminar o dia com a sensação de que ele fez uma entrega ou suou e tal, para ele ficar em paz consigo mesmo. Parece que ele trabalhou bem, né? Isso. E quando eu falo que, para mim, empresário de sucesso é aquele que a empresa toca sem ele estar envolvido no dia a dia, né? E aí não é questão de horas, mas a diferença que ele faz naquele momento que ele está lá tomando uma decisão estratégica, né? Perfeito. E é isso que você percebeu. Total. Tanto que o plano, você fala, qual é o próximo passo da empresa? A empresa está sendo desenhada para que eu definitivamente assuma só o papel de conselheiro, que eu não tenha mais relacionamento com a operação, relacionamento naquele sentido assim, qualquer nível de dependência, né? Não, a gente chama que existe 3 níveis, né? Operacional, tático e estratégico. Então, que você fique concentrado no estratégico, se envolva um pouquinho no tático e 0 no operacional. Exatamente. E aí você realmente criou uma equipe que entrega. E falar em equipe, quais são os valores que vêm de você e da Manu, que são relevantes, importantes para a CB Moraes, que vocês fizeram um trabalho para colocar esses valores dentro da equipe, ou que a equipe se identifica com esses valores, né? Porque você não impõe valores, né? Você traz gente com o mesmo propósito. O mesmo fit cultural, é incrível. A gente fez uma dinâmica, assessorado inclusive aqui pela JM, que foi sensacional. A gente permitiu que a equipe falasse aquilo que eles sentem que é valor na empresa. Olha, ou seja, que está intrínseco ali, que está circunscrito na nossa rotina, no nosso dia a dia. Muitas das coisas a gente tinha evidência, assim, a gente sabia que ia vir. E algumas vieram e nos surpreenderam. Do tipo, caraca, a gente está imprimindo essa imagem, que legal. A gente, se pudesse escolher, escolheria por isso, mas não estava claro que a gente já tinha isso na mesa. E foi uma dinâmica muito interessante, porque eu e a Manu conseguimos parar, né, como líderes do negócio, a gente conseguiu parar, olhar e falar, cara, já tem um DNA aqui. Se isso está claro para eles, tá mais fácil de a gente pôr autonomia na mesa, porque é só a gente se embasar nessa parada.
Hoje, missão, visão, valores, principalmente os valores, estão literalmente na parede da empresa. Eles estão tatuados na parede do escritório. A gente fez lá a demarcação. Eu escrevi um texto a partir dessa dinâmica que a gente fez com a JM. E esse texto ele é um parágrafo explicativo de cada uma das palavras-chave que a gente achou de valores ali, né? E a gente validou com a equipe. Vocês validam esse texto? Validamos. Eu acho que o texto é legal, a placa na parede é legal, mas o que tem de empresa que tem a placa na parede, foco no cliente. Você chega lá, ninguém está nem aí para o cliente. O que mais importante é isso que você falou, que eles foram estimulados a falar e bateu. Mas o Thiago chegou na nossa área aqui, né, de branding, a gente chama isso de manifesto. É o manifesto da marca e fazer o manifesto ser percebido por todos os profissionais que vai refletir no cliente. Perfeito. Você chegou no auge, assim, no topo da montanha. Mas isso não é uma tarefa fácil. Por exemplo, nesse processo de mutação da minha atividade de arquiteto para gestor e a chegada da JM, por exemplo, na empresa que tem pouco mais de um ano aí de parceria, elas são reflexo de um grande processo de mudança. O turnover para que a gente chegasse hoje a ter um time com bastante fit cultural foi de mais de 50% da equipe. Assim. A gente foi substituindo a equipe gradativamente. Na realidade, não foi nem trocando pessoas. As pessoas foram se identificando ou não e criando a distância segura para o caminho que a empresa vinha desenhando. E por falar em dificuldade, né? Quais foram os momentos desses 14 anos de história que foi mais difícil, que gerou um aprendizado, que talvez você já até pensou em desistir ou desanimou do negócio? Porque a gente está aqui para ouvir histórias não só do que deu certo, mas também do que deu errado. Os desafios, né? Com certeza. Cara, os desafios são vários, são inúmeros, mas com certeza o principal, que não é um assunto que a gente foca a falar, mas eu acho que cabe, foi o término do relacionamento pessoal meu e da Manu, há 6 anos atrás. Tinha basicamente metade desse caminho, a empresa não tinha o porte que tem hoje, inclusive. A gente terminou nosso relacionamento pessoal e continuamos sócios na empresa. E gerenciar a empresa naquele momento ali foi uma curva, assim, foi um ponto de inflexão na carreira da empresa. Muito atípico isso, Thiago, assim, vocês conseguirem ter maturidade para seguir o negócio, mesmo sem o relacionamento, se manterem como sócio, cara, eu não consigo imaginar como que vocês conseguiram fazer isso. Como é que foi esse processo, até para quem está ouvindo ver qual foi o caminho que vocês trilharam? Muita gente testemunha como é trabalhar em cônjuge, né? A gente tem a experiência de trabalhar com ex-cônjuge, enfim. Cara, não é um processo fácil, foi 1 ano pelo menos ali de sobrevivência, literal, de instinto de sobrevivência, a gente tentar se evitar, assim, né? Tentar não se encontrar dentro da empresa. Então, não tinha nenhuma tomada de decisão. A gente simplesmente tocava. Deixava o que cada um sabia fazer. Para mim, é muito claro que só deu certo isso tudo porque nós nunca desconfiamos um do outro. A confiança nunca foi quebrada. Houve um desgaste, que é o que culminou com o fim do relacionamento pessoal, ok, mas nunca houve uma quebra abrupta de confiança. Por isso eu sabia que o que ela estava tocando estaria bem feito, ela sabia que a frente que eu liderava estaria bem feita também. Forçosamente a gente estabeleceu clareza de papéis nessa época, né? E aí a vida seguiu, assim, foi 1 ano, talvez o 2º ano, assim, bem complexo. Depois culminou com o meu processo de investir em gestão. Então eu saí um pouco do escritório, eu peguei essa energia toda, eu falei, deixa eu pisar fora para ler o rótulo da garrafa. Né? Eu consegui olhar de fora e falei, cara, eu entendi o que é a Cyber Moraes. Eu já identifiquei alguns DNAs, um pouco do DNA da empresa, mas eu vi vários gaps, assim, sabe? E eu elegi um cara como meu mentor nessa época, enfim. E aí, gradativamente, eu passei uns 3 anos, isso culminou também com a pandemia, tem a ver ali com o processo de pandemia, o mundo deu uma sossegada, eu dei uma acelerada. Enquanto muita gente, né, diminuiu o ritmo ou tentou entender o que estava acontecendo, a hora que eu entendi o que ia acontecer com a pandemia, eu acelerei. Foi muito marcante, até uma reunião que a gente fez na pandemia, em junho. A gente fechou o mercado aqui mais ou menos em março. Então, uns 3 meses depois, a hora que eu entendi comercialmente como o mercado ia se comportar, eu fiz uma reunião por vídeo com a equipe e eu falei, galera, se vocês toparem, a partir de hoje nós vamos acelerar 500 por hora. E eu lembro da Manu abrindo o microfone e falando, cara, você tá louco? O que você está falando? Todo mundo pensando em não morrer, numa forma de viver. Sim, sim. E eu falando, nós vamos voar. Eu já estava lendo assim, qual o comportamento da inflação, do Banco Central, como que ia ser. Eu falei, galera, se acontecer o que eu estou imaginando, bicho, nós não vamos ter tempo de dormir. Como nós vamos estar em home office, acelera, turma, acelera. Vamos simplificar os processos aqui.
Vamos tirar todos os excessos. O cara previu o futuro, porque é o boom da construção civil depois da pandemia. Ele nem tinha acabado a pandemia ainda, mas já tinha tido um boom da construção civil, né? Eu lembro, essa reunião foi fatídica. A gente usou o Teams, uma ferramenta digital, na época explodiu. O povo me chamou de louco, literalmente, dentro do escritório. Mas, assim, 3 meses depois, a gente estava batendo recorde em cima de recorde. Mês após mês, recorde de vendas, recorde de vendas, recorde de vendas. E aí eu comecei a ficar assustado até com a demanda. A gente que foi crescendo na pandemia, o escritório dobrou de tamanho durante o segundo semestre de 2020 para o segundo semestre de 2021. Em um ano, a gente dobrou o tamanho do escritório. Porque o boom mesmo que aconteceu ali, a demanda foi muito grande. E aí ficou aquele receio, né? Até hoje a gente está tentando agora equilibrar. Eu costumo dizer que a gente saiu de um carro de boa performance para um avião. A empresa ficou grande de um ano para o outro. E aí, pós-pandemia, o mercado já se assentou, ele já se normalizou hoje, né? Agora em 2024 e tal. E o nosso desafio é manter o ritmo do avião no ar lá. Exatamente. Com o que a gente criou na pandemia. Mas beleza. E como é que você está enxergando o futuro, o mercado esse ano, nos próximos anos? A Seber Moraes dentro desse mercado, quais são os planos de futuro dela, de expansão, de crescimento, que está na visão sua aí da Manu? Show. A Manu exime ou condutora do time de operações, então ela vem adaptando o time para um novo projeto. A gente tende a pivotar um pouco a nossa forma de atuação no mercado. A Seber Moraes tem intenção esse ano de fortificar o relacionamento com alguns investidores. Então a gente está adaptando o funcionamento da empresa e se preparando comercialmente para um grande lançamento que deve acontecer ainda esse ano de 2024. Legal. Que é um lançamento de agenciamento de investimentos na construção civil, para se tornar um caminho aí, mais uma possibilidade, já que a taxa Selic, né, a gente tem o mercado da construção civil, para quem não conhece, ele é inversamente proporcional à taxa básica de juros. Então, o comportamento da economia, né, macroeconomia, sugestiona qual vai ser o comportamento da construção civil. E a gente consegue fazer algumas provisões assim de longo prazo, de 1, 2 anos. E isso, quando eu olho para os 30 anos de história democrática brasileira, eu consigo previsionar pelo menos os próximos 2 ou 3, vai. E aí, com base nisso, a gente sabe que há uma projeção de ciclo interessante para daqui 1 ou 2 anos. Então, a gente está tentando abrir para os nossos clientes, os nossos parceiros, para a nossa rede de relacionamento, a possibilidade de ter o escritório, a expertise do escritório à disposição para transformar, não só construir casas de alto padrão, que é o foco da nossa empresa, né? Um escritório de arquitetura especializado em imóveis residenciais de alto padrão, de médio e alto padrão. E a gente quer também usar essa expertise para fazer investimentos no médio e no alto padrão, pivotando aí para agenciar investidores. Que legal. Excelente. E essa inquietude que ele fala, eu sou testemunha que é verdade. Ele me procurou, a gente foi bater um papo, e às vezes a pessoa tem a impressão que a consultoria é para o cara que está ferrado, né? Eu falo assim, não adianta você estar afogando e querer contratar um professor de natação, que é a gente, né? Se você está afogando, você precisa primeiro chamar o resgate, salva-vida, né? E depois a gente vai te ensinar a nadar, né? E essa percepção não é a percepção comum do empresariado mais novo, e o Thiago inclui nessa. O Thiago falou, olha, cara, eu estou bem nisso aqui, mas eu quero a ajuda de vocês porque eu preciso melhorar, eu tenho planos muito maiores, eu quero estruturar o negócio e tudo. E foi quando a gente começou a parceria. Então, eu atribuo muito do sucesso da Seber Moraes essa inquietude. Inquietude. E o André percebe isso também, que é empresário. E esse pensar estratégico. Eu acho que o maior aprendizado que a gente leva hoje é do exemplo da Coca-Cola. É você sair de dentro da garrafa e conseguir ler o rótulo. A partir do momento que você consegue ver isso, você consegue criar cultura. Isso vai transformar tudo. Exatamente. Olha o que você falou de Selic. Qual que é a próxima, o que vai acontecer daqui a 2 anos. A cultura da equipe, quais são as pessoas que eu tenho que colocar no lugar certo. Daqui a pouco vamos terminar o podcast, ele não falou nada de arquitetura, do tipo de projeto. Então, mostra já a mentalidade. Se ele viesse aqui e falasse do estilo arquitetônico e tudo, mostra que é um cara que não é gestor. A paixão pelo negócio existe e sempre vai existir, porque são 5 gerações e, se Deus quiser, vai ser mais gerações ainda. Mas é além do negócio, né? É o que eu costumo dizer aqui para todos os nossos colaboradores, enfim, todos os nossos clientes também. O negócio, né, é mais importante, o modelo do negócio, o pensar do negócio é mais importante do que o produto específico que você vende. Exatamente. Entendeu?
Afinal de contas, o que compõe uma empresa são pessoas, né? E aí, quando você fala do negócio, essas são as relações interpessoais. É o que a gente leva da vida, inclusive, né? Eu costumo dizer, a minha empresa, todo o esforço que é colocado na Saber Moraes hoje é para enriquecer o time. De cultura, é para que a gente não perca a saúde, pelo contrário, tenha e provenha qualidade de vida para cada um para os seus, né? E dinheiro, porque é essencial mesmo para que a gente conquiste coisas aqui nessa experiência Senão não humana. tem continuidade, né? Senão a coisa não é perene, Exatamente. não é sustentável. Então a ideia é distribuir riqueza. A empresa é uma distribuidora de riquezas, né? E os nossos clientes ainda mais, porque cada imóvel que a gente termina, Rafa, é uma valorização patrimonial de 30% a 50% numa curva de um semestre. Sim. É brutal, assim. Então a gente, na realidade, eu costumo dizer, contratar a Saber Moraes é contratar um assessor de evolução de alavancagem Ele já patrimonial. está fazendo o pitch de venda, que já catei aqui, pesquei, que ele tá fazendo. Você, investidor, fique de olho nesse cara aqui que vai ter um caminho aí de valorização de patrimônio. Mas sim, isso é sem bem dúvida. legal porque as pessoas que investem, né, nessa área, uma coisa é você construir para morar, outra coisa é você construir depois para alavancar patrimônio. Vai, Não, mas mesmo vai quem dar o constrói fit. para morar, evolui o patrimônio muito rápido, né? Sim. Puta, quantos clientes meus constroem uma casa de médio ou alto padrão sem ter 100% do recurso disponível? Ah, que legal. Maioria, muitos se endividam até. Mas é impressionante, porque tudo bem, você adquiriu uma dívida para um bem, para um patrimônio ali. Mas esse patrimônio ele é de tão rápida valorização que o valor final dele paga todo o juros da dívida. Então, assim, o imóvel é um dos ativos mais seguros da economia brasileira, do que se tem acesso da história da economia brasileira. Aí a geração da construção civil aí já defendendo toda a história da família, A né? essência disso. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Bora. Bom, o momento Impulsiona e Transforma, Thiago, é o seguinte, agora você assume o papel de consultor, já que você já é, de certa forma, até ajuda muitas empresas, e dá uma dica para quem está ouvindo aqui o podcast, vendo a gente, e pensando em abrir um negócio, ou está num momento difícil, com dificuldade. Qual a dica de empreendedorismo que você poderia dar para essa pessoa? Beleza. Para mim é muito claro, assim, o primeiro passo para um empreendedor construir sucesso, seja lá o que sucesso signifique para ele, né, para a pessoa, porque sucesso pode ser mensurado de várias formas, é coragem. Para mim é coragem. Não tem outro caminho senão gerenciar risco, tá? E mesmo que a gente faça isso sem toda a clareza, toda a segurança, tem até aquela máxima, né? Você está com medo, vai com medo mesmo. Eu tenho uma adaptação para essa fala que é: se você está com medo, vá com conhecimento. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, se você tem medo de dar o próximo passo, de acreditar, se você tem dúvida se é ou não é para você, está faltando conhecer um pouquinho mais do próximo passo. Mas se você esperar ficar pronto, talvez você nunca vai se sentir satisfeito o suficiente de dar o próximo passo. Então, tem uma frase que eu uso que complementa isso, é como eu construí meu mindset. Põe o pé que Deus coloca o chão. Tá? Para mim isso é muito evidente. Isso me dá coragem. Então, para mim, o empreendedor, para ele começar a jornada, o que ele precisa é coragem. E a primeira coragem não é abrir o CNPJ, não é sobre isso. Primeiro passo de coragem que você pode mensurar é reconhecer os teus limites e buscar o tal do conhecimento. Porque eu tenho certeza que você tem medo de dar um passo. E o medo que você tem é porque falta algum nível de conhecimento para você efetivamente fazê-lo. Manda bala. Top, hein? E o primeiro passo já fez, porque você está ouvindo até agora a gente falar aqui é porque veio buscar conhecimento. Né? E eu falei que hoje seria uma aula aqui, hein? No começo eu falei. Thiago, agradeço a sua participação aqui, foi muito bom o bate-papo. Obrigado por você ter vindo aqui nesse sábado de manhã aqui para compartilhar um pouco com a gente. Agradeço. Obrigado a vocês pelo convite aí, parabéns mais uma vez pela iniciativa, um baita projeto, eu sou fã da empresa e de tudo que vocês fazem, acompanho o podcast, já assisti vários episódios. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite. Obrigado. Procura aí no Instagram, Saber Moraes Arquitetura. Você que está interessado aí, fala com eles que realmente trabalho de altíssima qualidade. Esse foi mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma. Siga a gente aí nas redes sociais, continua acompanhando que a gente volta com mais. Né? Sensacional. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado.